A paz do Senhor Jesus, meus amados. Gostaria aqui de compartilhar com vocês um trecho da palavra de Deus, escrito no Evangelho de Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 24, versículo 1 até o versículo de número 6. Para mim, é um versículo de extrema importância, de extrema relevância na Bíblia, pois ele trata justamente da base da fé cristã, que é a ressurreição de Cristo. Logo, se Cristo não ressuscitou, toda a fé cristã ela cai por terra. Mas graças a Deus, porque ele vive e reina. Meus irmãos, a base da nossa fé, ela não está apenas na morte de Cristo, mas na morte e ressurreição de Cristo, que é o trecho que está descrito aqui no capítulo 24 do Evangelho de Jesus, escrito por Lucas. Lucas, capítulo 24, vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu dar uma procurada aqui na Bíblia Sagrada. Lucas, capítulo de número 24, verso 1 em diante, diz assim: No primeiro dia da semana, logo ao raiar da aurora, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias que haviam preparado e encontraram removida a pedra do sepulcro. Todavia, quando entraram, não mais acharam o corpo do Senhor Jesus Cristo. Ficaram pasmas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que reluziam como a luz do sol se colocaram ao lado delas. Atemorizadas, as mulheres inclinaram o rosto para o chão e, nesse momento, os homens lhe questionaram: Por que procurais entre os mortos aquele que está vivo, aquele que vive? Ele não está mais aqui, já ressuscitou. Lucas capítulo 24. Ele é bem enfático em narrar a história em que as mulheres chegam até o sepulcro, como costume da época, trazendo as suas especiarias, trazendo os ungüentos, os aromáticos, para preparar o corpo. Mas, ao chegar no sepulcro, ao chegar no lugar onde haviam sepultado o corpo de Cristo, elas observaram que a pedra que fechava aquele local, ela havia sido removida. Ao adentrar no local, elas puderam observar que o corpo não estava mais ali, que o corpo de Jesus não estava ali. Então aquelas mulheres, elas começaram a indagar o que havia acontecido. O que havia acontecido para que o corpo não estivesse mais ali. Pareciam não lembrar das palavras de Cristo, que havia dito antes da sua crucificação, que haveria de ressuscitar. Muitas vezes, em momentos de sofrimento, muitas vezes em momento em que a situação nos provoca dor, nós não conseguimos ver o além de Deus. Nós esquecemos das palavras de Cristo. Nós esquecemos daquilo que Cristo falou e que prometeu. E aquelas mulheres ali, elas questionavam o que havia acontecido a respeito do corpo de Cristo, quando dois varões
E nos diz a Bíblia aqui, nesse trecho, que as suas vestes resplandeciam como o sol. Eles apareceram e disseram a ela: olha, por que procurais um vivo entre os mortos? Ele não está aqui, já ressuscitou. Meus irmãos, a morte de Cristo é algo glorioso, muito mais a sua ressurreição. Jesus morreu para que tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. O preço pelo nosso pecado era a morte. Os irmãos são conhecidos que existem dois tipos de aliança entre Deus e o homem. Existe a aliança antiga, que era a aliança por meio da lei, com o povo separado por Deus, um povo preservado por Deus, o povo judaico, os descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó. Havia o povo com o povo judeu, né? No caso, havia uma promessa e uma aliança de Deus, considerada, chamada aliança da lei. E quando aquele povo pecava, a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte, não é? Tanto espiritual como a morte física são consequências do pecado. E tudo de ruim que há no mundo tem como origem o pecado. E ali na antiga aliança havia um sacrifício, um ritual que foi estabelecido para que o homem oferecesse pelos seus pecados. Mas esse sacrifício, que era o sacrifício de um animal, mais especificamente de um cordeiro, ele era momentâneo, ele era passageiro, ele precisava ser renovado. O homem pecava, o homem oferecia sacrifício, mas na frente o homem tornava a pecar e tinha que oferecer aquele sacrifício novamente. Era um sacrifício que não tinha um efeito para sempre. Era algo que necessitava ser executado. E Deus, ele resolve fazer, ele teve por objetivo, desde a criação dos tempos, dos séculos, desde toda a eternidade, isso já estava no coração de Deus, já era projeto de Deus. Nós vemos ainda na antiga aliança os profetas profetizando acerca de um Messias, acerca de um acontecimento que viria para mudar toda a história, todo o fluxo da história. E Deus ali, ele provê um cordeiro, um sacrifício, alguém que pudesse morrer para pagar a nossa dívida. E esse sacrifício agora ele não precisaria ser renovado como era na antiga aliança. Então ele estabelece agora um novo pacto, uma nova aliança, que é a aliança da graça. Antes, aliança da lei. Nós vemos na Bíblia de Gênesis até o livro de Malaquias. Nós vemos ali a antiga aliança, no Antigo Testamento, o antigo pacto. E de Mateus a Apocalipse nós vemos ali uma nova aliança, a aliança da graça. Gênesis a Malaquias, lei. Mateus a Apocalipse, graça. E alguns confundem e dizem, ora, mas a lei era pior, a lei era mais rígida. A ótica humana, sim, mas não na ótica divina. A graça, embora não dependa de nós
foi o sacrifício de Cristo e não nosso, exige também um sacrifício nosso diário, que é aquele de morrer para o mundo e ressurgir para Cristo. Morrer para as coisas do mundo e viver para Cristo, como Paulo disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. No tempo da lei, por exemplo, o adultério, ele era considerado ato consumado. Na graça, Jesus disse que se alguém apenas olhar e atentar para uma mulher e para cobiçar, ele já cometeu adultério em seu coração. Na lei, era necessário o ato consumado. Na graça, o simples fato de estar no teu coração já se configura o pecado. Então, a graça, na ótica divina, ela é mais rígida que a lei. Mas Deus, ele enviou o seu Filho, o Cordeiro. É por isso que Jesus é chamado Cordeiro de Deus. É porque ele foi enviado no lugar daquele Cordeiro que era oferecido em sacrifício, só que era um sacrifício que precisava ser renovado. Agora, na nova aliança, Deus envia um Cordeiro agora que seria imolado apenas uma vez, mas que esse sacrifício valeria por toda a eternidade, que foi Cristo. Nos diz a Bíblia que Deus amou o mundo de uma tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Não poderia ser, na antiga aliança, o cordeiro tinha que ser um cordeiro especial, um cordeiro que não houvesse enfermidade, um cordeiro que não tivesse nenhuma deficiência. Tinha todo um aparato. A mesma coisa na nova aliança, tinha que ser um cordeiro especial. Não precisava ser qualquer um, tinha que ser a primícia, e Deus enviou a primícia dele, o seu Filho, unigênito de toda a criação. E ali Jesus foi obediente a Deus em morte de cruz. Ele ali foi obediente a Deus até o fim. Estando na cruz do Calvário, nós vemos que ele dá um brado para entregar seu espírito e diz: tetelestai, que quer dizer está consumado, está feito, está cumprido. Jesus estava dizendo: olha Deus, eu cumpri até o final, está feito, eu me entreguei por morte de cruz pela humanidade. Não é? Ninguém agora vai interceder por eles. O sacerdote agora não vai interceder, eles agora têm livre acesso ao teu coração, e porque eu entreguei-me a minha vida, porque eu consumei o sacrifício. Não é? Mas nos diz a Bíblia que ele entregou o seu espírito e expirou. Mas a morte de Cristo, ela nos trouxe uma lição muito grande, porque nós vemos que a morte, o inferno, não pôde detê-lo. A tumba que o segurava, onde colocar o seu corpo, não pôde detê-lo. Nos diz a Bíblia que ele, ao ser crucificado, ele foi ao inferno, tomou a chave da morte e do inferno, ministrou aos espíritos em prisão, e após 3 dias ele ressuscitou, ou seja, ele entregou a sua vida e depois tornou a tomá-la. Ele é tão poderoso que nem mesmo a morte pôde deter. A morte não levou Jesus. Jesus entregou o seu espírito. Se ele não entregasse, ela não teria como levar. Ele entregou, nos diz a Bíblia que ele entregou o seu espírito. E depois ele tornou a tomá-lo, tornou a reviver. E após 3 dias, aquelas mulheres foram lá no sepulcro, onde havia uma pedra cobrindo aquele sepulcro.
E quando elas viram, aquela pedra havia sido removida, não estava mais naquele lugar, o lugar estava vazio. E os anjos, aqueles varões que apareceram para ela, disseram: por que procuras um vivo entre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Aleluia! Jesus ressuscitou. A morte não foi capaz de detê-lo. A morte não foi capaz de deter aquele que tem todo o poder. Aí está baseada a nossa fé cristã, que Cristo não somente morreu, mas que morreu e ressuscitou. E ao ressuscitar, ele nos deu o direito de também um dia aqueles que morreram em Cristo ressuscitem, porque Cristo ressuscitou primeiro. Assim como ele, aleluia, ainda passou algum tempo aqui na terra após ter ressuscitado, ainda teve um encontro com alguns discípulos, várias pessoas documentaram, relataram que o viram vivo após a sua ressurreição, após a sua crucificação. Ele passou um certo tempo aqui, depois ele subiu ao céu e nos deixou uma promessa que tornaria, que voltaria para nós, para nos buscar, e que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. E aqueles que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com os que ressuscitaram ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Jesus ressuscitou. Esta é a base da fé cristã. Essa é a certeza que deve estar no teu coração, no meu coração e no teu. Cristo vive. Meus irmãos, existem várias religiões. Eu estudo, eu faço teologia e dentro da teologia nós temos diversas religiões. Nós vemos budismo, nós vemos religiões de matrizes africanas, nós vemos aí várias religiões que existem pelo mundo. No entanto, se você observar esses líderes de diversas religiões, nós vemos que eles passaram um processo, chegaram até a morte e não puderam continuar. Se você for no túmulo de Buda, vai estar escrito: eis aqui os restos mortais de Buda. Se você for até o túmulo de Maomé, estará escrito: eis aqui os restos mortais de Maomé. Até diversos homens de Deus que surgiram na história. Nós vemos Moisés, que foi um grande líder hebreu, um grande líder religioso. Ele também veio a morrer. Diz a Bíblia que o arcanjo Miguel contendia contra o diabo a respeito do corpo de Moisés. Só chegou até a morte. Davi, um grande rei, homem segundo o coração de Deus, só chegou até a morte e não pôde continuar. O apóstolo Pedro, aquele a quem Deus disse: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e a porta do inferno não prevalecerá contra ela, chegou até a morte, não pôde continuar. O apóstolo Paulo, um dos maiores pregadores, se não o maior, depois de Cristo, no Novo Testamento, também só chegou à morte e não pôde continuar. Mas no túmulo de Jesus Cristo, mas o Senhor Jesus Cristo, como disse aqueles varões para aquelas mulheres, ele não está mais aqui, já ressuscitou. Existe a disciplina Ciências da Religião, a qual eu estou estudando no curso no bacharelado de teologia, que fala sobre diversas dessas religiões, mas nenhum deles puderam continuar após a morte. Somente Jesus Cristo foi o único, é o único que enfrentou a morte, mas tomou a sua vida de volta e está vivo para todo sempre. É por isso que o apóstolo Paulo disse
que, aos Filipenses, que não há no céu, na terra, nem debaixo da terra, nenhum outro nome que seja maior do que o nome de Jesus Cristo. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Ele é Senhor, o único Senhor nos céus e na terra, o único que venceu a morte, o único que morreu, mas ressuscitou e está vivo para todo sempre. Não esqueça, Jesus está vivo hoje. Eu falei com Ele.